para quem o Senhor Jesus dirigiu as últimas palavras dessa parábola. Para quem? Se nós voltarmos um pouco o texto, no capítulo 21, ele dirigiu estas palavras para os religiosos, sacerdotes e fariseus. A rejeição, queridos, preste atenção, a rejeição ao profético é uma mentalidade e uma operação do adversário no meio da igreja professa. O mundo não se interessa pelo profético. A tradição que não tem a bênção do batismo com o Espírito Santo também não. Então essa investida, essa mentalidade de rejeição ao profético é uma ação do adversário no meio, no seio da igreja professa. Faz parte do sistema, faz parte do modus operandi do anticristo. E anticristo não é anti-Jesus, não é. Anticristo é no lugar de Jesus. Faz parte desse modus operandi usar pessoas que um dia falaram em nome de Deus e depois negam tudo que falaram, inclusive os dons espirituais. Tiram a máscara cinicamente e dizem que era tudo mentira. Falam a mentira do adversário para negar a bênção do Espírito Santo. Isso é sério, isso é o momento que nós vivemos. Não estamos aqui dando indireta para ninguém, estamos falando para nós. Aqui. Eu me lembro, querido, vou contar uma experiência aqui, que eu consultei o Senhor para contar. Eu tinha 14 anos de idade, quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Frequentava uma igreja na Ilha dos Araújos, lá em Valadares. Era uma igreja vibrante. Era uma igreja cheia do Espírito Santo. Era uma igreja que tinha dons espirituais. Era uma igreja onde todo domingo havia apelos. Antigamente tinha os apelos. E todo domingo Deus salvava. Meus olhos viram isso. Eu vi casais jovens que estavam nas garras das drogas e foram totalmente transformados. Porque nada liberta um jovem, um casal das drogas, a não ser o poder do Espírito Santo. É o que eu creio. Havia uma família muito influente naquela igreja, pastor João, muito influente. E eles começaram a entrar numa dificuldade espiritual muito grande. E isso tem toda a igreja, hein? O que eu vou contar aqui tem toda a igreja. Castanheira tem isso. Tem isso. E a senhora, uma das senhoras daquela família, que era uma família grande, ela começou a levar para a igreja um caderninho. Mesmo isso aqui não é nenhuma ameaça, é uma experiência que eu estou contando aqui. Ela começou a levar um caderninho para anotar, pastor João e pastor Sebastião, os dons que eram anunciados no púlpito. Um dia eu perguntei para aquela senhora, aquela pessoa influente na igreja, uma família grande na igreja, para que era que fazia aquilo? Eu era novo convertido. Ela fala assim: não, estou anotando esses dons aqui para ver se se cumprem mesmo. Eu fiquei preocupado com aquilo, que a pessoa já era uma pessoa de igreja há muitos anos, uma família influente na igreja, e aquela pessoa com aquela incredulidade, daquele tamanho no coração. Eu fiquei assim, assustado com aquilo, preocupado. E quando começou a acontecer, que ela começou a zombar dos dons espirituais, publicamente, assim, na porta da igreja. Ó, esse dom aqui eu anotei dia tal, até hoje. Não é com você, não? Começou a zombar, criticar dos dons espirituais. Pastor, tem crente? Faz bem. Tem, aqui no Castanheiro tem. Sabiam disso?
Queridos, o que eu vou falar aqui agora parece uma ameaça, mas não é uma experiência. É sério. Ela tinha 2 filhas e um rapaz. 3 filhos. Lindos. Lindos mesmo. O esposo, engenheiro ambiental. De repente, um homem saudável. De repente, surgiu nele, pastor João, um câncer no intestino. Fulminante. Pastor está fazendo medo? Não, estou contando experiência, irmãos. Porque a Bíblia diz o seguinte: não desprezeis as profecias. Faleceu. A filha dela, recém-casada, voltando de Patinga à noite, o esposo jovem, dormiu no volante, entrou debaixo de uma carreta, morreu. O filho dela estudava em Belo Horizonte, fazendo faculdade de medicina para ser cirurgião. Um carro atropelou ele, Marlon, na calçada da Savassi. Na calçada, o carro foi na calçada. Ele ficou com uma sequela no corpo, que as mãos dele tremiam, não podia mais ser cirurgião. Acabou o sonho. Meus irmãos, foi uma sequência de juízos. Os irmãos estão com medo? Não estou fazendo isso aqui, estou contando a experiência aqui. Esta é uma investida. Quantos crentes estão aqui hoje que já ouviram pela internet dons com a sua vida e não tomam posição nenhuma? Não se acertam, não se ajustam, porque não creem. Eles têm uma rejeição ao profético. Eles rejeitam. Eles estão nas garras mesmo do mundanismo. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, potencializa no dia a dia da igreja a operação do espírito de profecia. Porque o Espírito de Jesus é o espírito de profecia. Infelizmente, há muitos crentes que ainda não experimentaram o transbordar do Espírito Santo e vivem o evangelho na letra, o evangelho em murmuração e na incredulidade. O profético, o mistério não pode penetrar em quem não faz questão do Espírito Santo. Você faz questão do Espírito Santo na sua vida? Não faço, pastor. O mistério e o profético não pode entrar na sua vida, porque você não faz questão do Espírito Santo nela. E é seu direito, Mas o resultado disso é ecumenismo e apostasia. O profético, o mistério, a revelação é a sobrevivência da igreja fiel, do servo e da serva fiel. A Bíblia, deste momento, é do Apocalipse, isto é pregar só em Apocalipse? Não. A ênfase deste momento é: Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem. A apostasia é um marcador profético para este tempo, com o mesmo objetivo do anticristo: negar a verdade. A igreja fiel tem que estar atenta àquilo que é profético, porque o profético é o ambiente de Deus. Se a igreja não convive com a experiência dos dons espirituais, com o profético, ela não tem sinais vitais de vida espiritual, porque barulho apenas com pregação de autoajuda não resolve. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem são os poucos, pastor? Quem são os poucos? É o que me interessa. Você se interessa, Anderson? Você quer estar nos poucos ou nos muitos? Hein? Você quer que Ayla esteja lá? E o genro? O genro para lá. Quem são os poucos? Não respondi, vou responder. Sabe quem são os poucos? Os fiéis.
Você é fiel, faz parte do pouco. Não é fiel, faz parte dos muitos. Quem tem consciência e mentalidade de santificação, santificação é aquilo que o Espírito Santo está conseguindo fazer na sua vida. Se o Espírito Santo está agindo na sua vida, naquele ponto, naquele departamento, naquele setor, naquele lugar do seu coração, ele está havendo santificação. Santificação é isso, é aquilo que o Espírito Santo consegue fazer na minha vida e na sua. Vou fazer uma pergunta aqui. No seu currículo espiritual, como é que é, pastor? Mas você não tem o seu currículo da sua profissão? Tem? Você não tem o seu currículo, né, acadêmico? Você não tem o seu currículo? Tem. O seu currículo espiritual. Estou falando do currículo espiritual. No seu currículo espiritual tem 3 questões. No meu também tem. Cristão, evangélico e servo do Deus vivo. Sinceramente, com toda honestidade, qual que você vai marcar? Diante de Deus, não é diante de mim nem do seu amigo. No seu currículo espiritual existe: sou cristão, sou evangélico, sou servo do Deus vivo. Com toda sinceridade e honestidade diante de Deus, qual que você vai marcar? Semana passada eu estava ali na igreja do interior de Minas Gerais, interior mesmo, cidadezinha de 30 mil habitantes. Eu preguei sábado passado lá sobre os marcadores proféticos. Aí terminou o culto, pastor Sebastião, um diácono, e lá o pessoal, lá é uma região agropastoril, é todo mundo vaqueiro, entendeu, Ibrahim? É plantador, é lavrador. Mas eu quero dizer aqui, Ibrahim, que eu aprendo mais com as pessoas simples do que com as pessoas importantes. Eu não tenho nada contra as pessoas importantes, mas é minha experiência, eu aprendo mais com as pessoas simples do que com pessoas importantes. E terminou o culto, ele me chamou, e ele mora mais ou menos uns 20 quilômetros, sabe, pastor João, da igreja, estrada de chão. Quando chove, às vezes o carro fica na lama, ele vai a pé com a esposa, acorda 4 horas da manhã para tirar leite, é a vida dele. E ele está feliz com o Senhor, com essa vida, porque ele tem a salvação, ele tem paz, ele tem alegria. E diz ele que estava lá no vilarejo dele lá, eu preguei um detalhe sobre isso aqui que eu falei aqui agora, cristão, evangélico e servo do Deus vivo. Aí me chamou: pastor, essa semana lá no vilarejo que eu moro lá, tem muito cachaceiro, porque o passatempo desse lugar, esse fim de semana, é beber cachaça. Eu falei: não é só lá não, na cidade grande é pior ainda. Aí, pastor, uma pessoa lá zombando de mim, falou comigo assim: fulano, o nome dele é Ronaldo, vou dizer o nome dele aqui que ninguém conhece ele mesmo. Ronaldo, quero te fazer uma pergunta, mas antes de perguntar eu quero saber o seguinte: você é crente? Aí ele falou assim: não, sou crente não. Aí o camarada olhou para ele assim: não, sou não, eu sou servo do Deus vivo. Pastor, não sei o que aconteceu, o homem emudeceu, ficou mudo, não falou mais nada. Eu falei: sabe por quê, querido? Porque você falou na autoridade do Espírito Santo. O Senhor tampou a boca do adversário. Esse pode ir lá marcar no currículo dele: sou servo do Deus vivo. Então, quase terminando, irmãos. A mão de Deus agindo não é um homem pregando. A mão de Deus agindo não é um homem pregando. A mão de Deus agindo é uma igreja na comunhão, é uma igreja trabalhando, é uma igreja evangelizando, é uma igreja profetizando. Ele vem, Ele vem, Ele vem. Essa é a mão de Deus agindo.
A verdade hoje tem sido pesada para muitos. Sabe por quê? Porque a carne deles é muito fraca. E por isso, poucos querem assumir a responsabilidade de carregar o estandarte da verdade. Poucos, meus irmãos, não é muitos não, poucos querem assumir a responsabilidade de carregar o estandarte da verdade. Vai carregar o estandarte da verdade nas escolas hoje, nas faculdades, é pesado. Pesado. Mas compensa. Vivemos um mundo movido por emoções. Mas cuidado, a emoção é uma péssima conselheira. A emoção é uma péssima conselheira. E a palavra nos garante uma coisa: que a resposta certa não vem das nossas emoções, mas a resposta certa vem do Senhor. A palavra nos aconselha: não andamos por vista, por emoções, mas andamos por fé. Aleluia. Por fé. De fé em fé, de glória em glória, de glorificação em glorificação, de oração em oração, de clamor em clamor, de culto em culto. É assim que a igreja fiel caminha. Essa é a mão de Deus agindo. O primeiro dom espiritual, na relação de 12, em 1 Coríntios 12, qual é? Sabedoria. O que Salomão pediu. É evidente que essa sabedoria que é espiritual, mas é espiritual mesmo que eu estou falando. Primeiro dom é sabedoria. Eu quero perguntar aqui para mim e para todos: você é inteligente ou é sábio? O que você acha? Quem não está fazendo a questão da mensagem não vai responder. Você é inteligente ou é sábio? Há muitas diferenças entre o inteligente e o sábio, mas a principal diferença entre o inteligente e o sábio, e a Bíblia diz isso, é que o sábio planeja, ele pensa a longo prazo. Você pensa a longo prazo? Você está planejando a sua vida a longo prazo? Como assim, pastor? Você pensa na eternidade? Aleluia. Você pensa na eternidade? Você planeja a sua vida para a eternidade ou só para aqui? Esse é o sábio. Você pode ser inteligente e sábio, porque é inteligente, meus irmãos, aceitar Jesus. Desculpe a minha franqueza, é uma questão de inteligência aceitar Jesus. É mais inteligente aceitar Jesus do que aceitar ídolo. É mais inteligente depender de Jesus aqui e vivermos aqui dependendo dele. É mais inteligente. Mas é sábio não colocar o coração nas coisas passageiras deste mundo. É sábio ter a esperança, é sábio ter a fé, é sábio ter a palavra, é sábio ter o profético, é sábio ter o mistério, é sábio ter a revelação, é sábio ter tudo isto para a vida longa, de longo prazo, que é a vida eterna. Você pode não ter cultura nenhuma, minha irmã, você pode falar o português errado, mas para Deus você é inteligente e é sábia, porque você escolheu a salvação e a sua vida está planejada para a vida eterna. Muitos são chamados, poucos escolhidos. O Senhor Jesus vem colher flores ou frutos? Hein, Fernando? Hein? Frutos. Como assim, pastor? Frutos? O que são os frutos? Resultados da fé. Sua fé tem resultado? Tem. Qual é?
Se uma pessoa chegar para você, seu vizinho, seu parente, seu amigo de escola, colega de trabalho, perguntar assim: fulano, qual é o resultado da sua fé? O que você vai dizer para ele? O que você vai dizer para ele? A igreja tem resultados da fé. Jesus vem colher os frutos, sabe por quê? Porque flores são os dons. Ele não vem colher flores, os dons é para aqui, é para esta vida aqui. No céu não vai precisar de dons espirituais. A igreja precisa dos dons espirituais aqui nesta vida, porque é através dos dons que vem os frutos, os resultados da fé. Salvação não é religião. Salvação é uma forma de vida. Entenderam? Salvação é uma forma de vida. Pois tem pessoas que escolheram a forma de viver deles. Tá certo? Cada um escolhe a sua forma de viver, seus costumes, seus hábitos, às vezes até totalmente contrários à palavra de Deus, mas é a forma de vida que eles escolheram. Nós também que escolhemos. A igreja fiel ela é definida. Qual é a sua forma de vida, meu irmão? Qual é a sua forma de vida, minha irmã? Qual é a sua forma de vida, casal? Salvação. Salvação é uma forma de vida. Salvação é você dar ao Senhor aqui a vida que você pode dedicar a Ele. Salvação é aquilo que o Senhor determinou para a sua vida. É viver esta vida aqui com o coração na eternidade. É salvação. Salvação é amar a Deus Pai de todo o coração. Frase bonita, hein? Que frase linda. Amar a Deus Pai de todo o coração. Você ama? Você ama? Então glorifique. Porque isso é maravilhoso. Salvação é o domínio, é o governo, é a ação diária e constante do Deus Espírito Santo na sua vida. Salvação é dádiva. Salvação é graça. Salvação é o poder salvador e remidor do sangue de Jesus. Salvação é o bem maior que o homem pode ter. Por tudo isto que falamos aqui, por tudo isto, ao Deus Filho, a Jesus, o Rei da Glória, a Ele toda a honra, a Ele todo o poder, a Ele todo o louvor, a Ele toda a força, pelos séculos dos séculos. Louvado seja Deus.